O livro de Daniel começa contando um pouco sobre a invasão e a conquista de Jerusalém pelos babilônios. O que nós podemos aprender com esse primeiro capítulo? Existe algo que pode estar relacionado com os nossos dias? É o que nós vamos estudar no programa de hoje, Escola Bíblica Agora. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez, mais um programa Escola Bíblica, nosso terceiro encontro desta nova temporada. Privilégio poder estudar a Bíblia com você, estudar o livro de Daniel. Hoje, como eu mencionei, nós vamos começar o capítulo 1, mas eu quero concluir a lição número 1. Eu não sei se você está passando aqui, assistindo o primeiro programa dessa semana, você já assiste o Escola Bíblica. Eu não sei se você está assistindo pela primeira vez esse programa, Escola Bíblica Estuda a Bíblia. A gente tem uma escola aqui na Novo Tempo, é isso mesmo, 2 milhões de alunos. E você pode ser um aluno da Escola Bíblica, receber gratuitamente o nosso material, participar, você não paga nada para ser um aluno da Escola Bíblica e você conhece mais a palavra. E nós produzimos os nossos guias de estudos e a gente vai a cada temporada estudando um novo guia e nesta temporada vamos estudar o guia, estamos estudando do livro de Daniel, que é um livro profético do Antigo Testamento. E a gente está na lição número 1, que é mostrar a relevância da profecia para esses últimos dias. E como eu mencionei nos 2 primeiros encontros, isso não é para causar temor na gente, preocupação. Não, estudar a profecia nos traz segurança. Peça seu guia de estudos, mande mensagem para a gente, olha, você vai receber aí, pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode acessar o nosso site, ou você pode ligar para a gente no horário comercial. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Então, participe, seja um aluno da Escola Bíblica, estude junto com a gente profecias de Daniel. Vamos orar a Deus pedindo sua iluminação para estudarmos a conclusão da lição número 1. Vamos orar. Pai do céu, nos dê compreensão agora, que a gente entenda a relevância de estudarmos a profecia, de entendermos o que o Senhor tem para nos dizer, de olharmos para o futuro não com medo ou incerteza, mas com segurança e com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Ontem eu concluí o programa mostrando um pouquinho para você de uma profecia que se repete no livro de Daniel e a gente encontra essa repetição no livro do Apocalipse. Essa profecia eu vou aprofundá-la quando a gente estudar o capítulo 7 de Daniel, tá? E quando a gente estudar o Apocalipse na próxima temporada, a gente vai entender também quando a gente estudar o capítulo 12 e o capítulo 13. Mas eu só quero dar como exemplo aqui para a gente, tá? Porque eu creio que é importante, vou voltar aqui. Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente analisou esse texto ontem, então a gente tem uma descrição de tempo aqui. Mas além de uma descrição de tempo, como a gente vai ter nos outros textos, a gente tem também uma descrição de um poder que dominaria, que oprimiria o povo de Deus em um determinado período. Aqueles que foram fiéis.
E esse tempo é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente já vai para a ilustração aqui. Em Apocalipse 12, 6, esse período é descrito melhor por 1260 dias. Um período em que o povo de Deus, aqui a mulher representando a igreja, seria perseguida, mas que ela seria sustentada nesse período por 1260 dias. No verso 14, ela faz a mesma descrição, dizendo que foi dado à mulher asas grandes como de águia, para que ela voasse até o deserto. E ela seria sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 13, 5, que é a descrição da besta que vai emergir do mar, esse tempo é declarado como 42 meses. Foi dado uma boca que proferirá arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. A besta, um poder que iria oprimir e iria mudar a palavra e perseguiria por 42 meses e teria poder por 42 meses. Vamos entender então essas descrições numéricas. A gente tem 1260 dias, a gente tem um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Na linguagem bíblica, a gente tem um tempo representa 360 dias, um ano, 2 tempos, 2 anos, 720, e metade de um tempo, 180. Na soma, 1260 dias. No texto do Apocalipse 13, verso 5, são 42 meses. 42 meses vezes 30, a gente tem também 1260 dias. Você pode fazer a conta aí na sua casa. Agora, o que representam esses 1260 dias? Quando a gente estuda a profecia, a gente logo vai passar uma tabelinha, para você entender os símbolos e o significado de cada um dentro da linguagem bíblica, da profecia. E quando a gente estuda a profecia e se refere a um dia, na realidade um dia é igual a um ano. 2 textos nos ajudam a entender isso. Um está em Ezequiel 4, 6 e 7, está aqui, 40 dias te dei cada dia por um ano, e o outro texto, Números, o capítulo 14 e o verso 34, 40 dias cada dia representando um ano. Logo, é só a gente fazer aí a transformação, 1260 dias, portanto, representam 1260 anos. Se a gente vai estudar a cronologia profética e histórica, a gente vai entender que houve um período na história e na cronologia bíblica em que, por 1260 anos, houve um poder opressor religioso. Ele começou tendo essa supremacia em 538, e se você fizer a soma, 538 mais os 1260 dias, você vai chegar a 1798. Em 538, historicamente, foi dado a este poder força para mudar a palavra, para oprimir aquele que era contra, mas em 1798, historicamente, esse poder religioso perde sua supremacia. E aí, nós temos o tempo do fim, o cumprimento profético que foi revelado para Daniel e que a gente vai aprofundar. Que poder religioso é esse quando a gente estudar o capítulo 7? Mas o que eu quero te dizer hoje? Qual é meu objetivo? Está aqui, revelado em Provérbios, capítulo 29, o verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Qual é o recado da palavra para cada um de nós? É importante que estudemos a profecia, porque se nós esquecemos a profecia, se nós não temos perspectiva para o futuro, nossa vida não faz sentido. Estou dizendo que a gente não deva ter sonhos, objetivos, planejar,
Não, não é isso. Continue com o seu planejamento, tenha os seus sonhos para serem realizados, profissionais, materiais, planos familiares. É isso mesmo. Quando a gente analisa, por exemplo, a profecia bíblica, e eu já estudei isso em algum momento, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, que a gente vai ver agora no capítulo 1, o Senhor falou para o povo assim: construam casas, tenham famílias, orem pela paz da Babilônia, vivam, mas esse cativeiro vai acabar. E ele acabou. Então, devemos ter planos, mas devemos ter conhecimento da profecia, porque um dia nossa vida vai ser transformada para sempre e a gente vai estudar isso nessa temporada. A gente vai para o intervalo, na volta a gente começa o capítulo 1, tá? Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Quero convidar você, neste momento, a abrir a Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 1. Nós vamos ler versos do capítulo 1 e é importante, se você puder pegar aí sua Bíblia, não sei se você tem, senão você pode pegar seu celular e acompanhar o texto, tá? A gente vai analisar o que esse capítulo, e eu citei, né, na introdução, ontem, anteontem, que Daniel a gente vai ter 12 capítulos, 6 são descrições históricas, mas que têm um significado espiritual e 6 capítulos serão capítulos proféticos, tá? E a gente vai começar no capítulo 1, quero ir para o texto bíblico para a gente analisar com você. Se você tem o seu guia de estudos, né, alguns pode ser que já tenham pedido antecipadamente ou já tenham recebido, porque esse é um guia que nós já temos há algum tempo aqui na Escola Bíblica, você pode conferir aí. Mas se você está na primeira semana, pode pedir seu guia que ele vai chegar, tá bom? E esse é a lição número 2, 2 poderes em conflitos. Em conflito a gente vai entender que poderes são esses que estão descritos no capítulo 1. Daniel capítulo 1 e o verso 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Se você está lendo a Bíblia pela primeira vez, se você está conhecendo o texto bíblico, eu coloquei aqui algumas referências. Primeiro, você sabe que nós estamos no período antes de Cristo, né? E o 3º ano de reinado do rei Jeoaquim é o ano 605 a.C., dentro da cronologia, tá? E aqui nós temos uma descrição. Então a gente tem um rei, que é o rei do povo de Deus, é o rei de Judá. Você vê aqui. Então a gente tem a descrição do povo de Deus. No Antigo Testamento, quando a gente estuda, quando a gente entende, a gente vê que o reino de Deus, ou o povo de Deus, tinha um rei somente. Nós tivemos Saul, nós tivemos Davi, nós tivemos Salomão e depois o reino se dividiu. Se você analisar historicamente, você vai ver que agora a gente tem o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte a gente tem a capital de Samaria. 10 tribos estão no reino do norte e 2 tribos no reino do sul com a capital Jerusalém. O reino do norte, eles sofrem perseguição e são oprimidos e tomados em 722 pelos assírios. E o Reino do Sul, agora, você vai encontrar o momento em que eles vão ser tomados. A gente poderia analisar isso espiritualmente. Eles abandonam os caminhos do Senhor, primeiro nessa divisão com Jeroboão e Roboão, no norte e no sul. Eles se afastam dos planos de Deus. E por que eu digo povo de Deus? Sempre, se a gente analisar a história, Deus tem aquele que é fiel para levar uma mensagem de salvação a todos os lugares. Deus sempre tem o que a gente chama do escolhido para levar a mensagem.
não é o exclusivo para a salvação. Não sei se fica claro isso para você. Não é um povo exclusivo para ser salvo. Ele tem uma mensagem, porque Deus tem sinceros em todos os lugares. E aqui resta este povo que é fiel a Deus. Só que este povo agora é levado cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então nós temos o povo de Deus sendo oprimido pela Babilônia. Nós temos aqui dois lugares. Nós temos Jerusalém e nós temos a Babilônia. Nós temos dois reis. Nós temos Joaquim e nós temos Nabucodonosor. Então, na sequência, para a gente entender que esta luta é muito mais ampla, a Babilônia e Jerusalém, a cidade da paz, a cidade que representa aqueles que deveriam levar a mensagem, a cidade que tem o povo, que deveria deste povo vir o Messias. Então isso fica claro para a gente, eles continuariam a linhagem do rei Davi e a gente tem a Babilônia. Vamos para o verso 2 para a gente entender um pouquinho melhor isso. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Veja só que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, oprime o povo de Deus por a ação de Deus, ou seja, havia uma profecia e a gente analisa os profetas mostrando que isso aconteceria, alertando o povo, e agora Nabucodonosor quer assumir um papel de Deus. Ele leva os utensílios da casa de Deus para a casa do seu Deus e põe na casa do tesouro do seu Deus. Então, quando a gente vê Babilônia e Jerusalém, a gente tem uma luta daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. A linguagem babilônia na Bíblia, a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, é sempre a opressão contra aquilo que é verdadeiro. E o interessante no verso 2, que ele leva para a terra de Sinar. Se você voltar ao texto bíblico e a gente for para Gênesis, capítulo 11 e o verso 2, e eu te convido a abrir a Bíblia, você vai ter um episódio interessante aqui. Pós-dilúvio, a destruição que aconteceu, descrita no Antigo Testamento, o Senhor havia feito uma aliança com o povo e o arco-íris representou essa aliança, que a terra nunca mais seria destruída através da água. Mas no capítulo 11, a gente tem uma dúvida. A gente tem aquele que se afasta da aliança de Deus, da promessa de Deus. A gente tem aqueles que querem resolver da sua forma, não confiam em Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E ali, na continuação do texto, eles fazem a Torre de Babel. Originalmente, a palavra Babel vai trazer a palavra Babilônia, ou seja, aquilo que vai gerar a confusão. Eu vou contra aquilo que Deus falou. Então, Nabucodonosor não só está oprimindo um povo, Nabucodonosor está indo contra aquilo que Deus havia dito, contra o povo de Deus. Aqui está o verso 2, só como referência para você. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. O mesmo lugar, a mesma ação, contrária à vontade de Deus. Aqui está a informação que eu te dei.
Babel originalmente significa confundir e Babilônia é o que gera, né? Babel vai gerar essa palavra Babilônia, que na visão bíblica é o símbolo para este mundo, um mundo que usurpa o poder que pertence ao mundo celestial. Então, quando a gente pensa em Babilônia, não só estamos pensando em dois reinos terrestres. Quando a gente pensa em Babilônia, nós estamos pensando em algo que se centraliza aqui. Quando a gente pensa em Jerusalém, não estamos falando só de Jerusalém terrestre. Sempre que a gente lê Jerusalém, originalmente a palavra tem dois significados. Significam dois lugares. É a Jerusalém aqui na terra, mas é a terra, a Jerusalém celestial, que esse povo tinha em mente. Então, Babilônia leva o povo para focar aqui. É aqui que as coisas serão solucionadas. Jerusalém nos faz pensar além desse tempo, além desta terra. E eu já falei aqui em algum momento, nós temos que sempre fazer o melhor aonde estamos. Temos uma responsabilidade, temos um objetivo. Mas o que vai transformar esta terra é a volta de Jesus. Eu não posso jamais me esquecer disso. Por isso, quando a gente estuda o primeiro capítulo de Daniel, nós, de alguma forma, temos uma luta que vai além deste momento. É um conflito cósmico. Não sei se isso fica claro para você. Não é só uma descrição de uma história, mas é uma descrição de um conflito muito mais amplo, muito mais profundo. E a gente vai ver isso ao longo de todo o livro e de toda a Bíblia. O fim de Judá significa o desaparecimento dos últimos filhos de Jacó. É por esse motivo que a conotação ela é espiritual e cósmica. Eu tiro aquele que preserva o que é a verdade da palavra. Você sabe que nós estamos no meio de uma luta, entre um conflito. Nós estamos na luta entre o bem e o mal. Aquele que procura fazer a vontade de Deus, mas aquele que procura destruir. E a gente vai ver poderes religiosos, políticos, que se levantam para destruir a vontade de Deus, que está ali descrito ao longo da história e da profecia. Reinos que se estabelecem com religião para destruir aquele que faz a vontade de Deus. Isso é muito claro dentro da profecia bíblica. Então, queria que você olhasse de uma forma ampla. No verso 3, disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. No verso 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eu vou parar aqui. Eu quero orar a Deus nesse momento. Por mim e por você, para que a gente seja fiel à palavra, ainda que exista perseguições, que a gente fique fiel à palavra, aquilo que Deus deseja. Vamos orar nesse momento, você quer orar comigo? Tem esse desejo no coração? Lembre-se, Babilônia, Jerusalém. Este mundo ou a eternidade? De que lado você quer estar? De que lado você quer ficar? O que você almeja? Viva a vida. Viva, tenha sonhos, mas não esqueça, um dia nós vamos para Jerusalém e a gente vai entender isso dentro do texto bíblico. Vamos orar nesse momento por isso?
Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque recebemos nela orientação. Que a gente seja fiel à palavra. Sabemos que sempre haveriam e haverão perseguições, mas nós sabemos que nós não estaremos sozinhos porque o Senhor está conosco. Nos ajude, eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos hoje. Amanhã nós vamos continuar a história do capítulo 1, que são os 2 versos que eu acabei de ler. 4 nobres, jovens, que são levados para a corte da Babilônia. E você vai ver as dificuldades e as opressões que eles enfrentam. E você vai perceber que isso tem muito a ver com a gente, com a nossa vida hoje. Permanecer fiel ou cedermos? E qual é o preço que a gente paga? A gente se vê amanhã. Um abraço.